esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos nossa cabeça, rezemos por um tempo em silêncio, peçamos ao Senhor a graça do auxílio do Divino Espírito Santo, para que por ele alcancemos a compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, todos os domingos, depois de ouvir o Evangelho, a proclamação das leituras e especialmente do Evangelho, sempre antes de começar a pregação, eu os exorto a suplicar o auxílio do Divino Espírito Santo, para que pelo Espírito alcancemos a compreensão da palavra. Porque a palavra não pode ser um conjunto de coisas que a gente ouve, acha bonito, mas ela não penetra, ela não entra em nossa vida, ela não transforma em nossa vida. Nós corremos o risco de vir para a igreja, para rezar, para pedir as coisas que nós queremos pedir e às vezes até necessitamos pedir, mas corre o risco da gente vir, ouvir a palavra e não permitir que esta palavra venha provocar em nós uma transformação tão concreta, de tal forma que a nossa vida seja mudada, não segundo os nossos pedidos, mas segundo o que Deus nos fala.
E hoje a palavra toca num aspecto muito importante da nossa vida, da nossa relação uns com os outros, e não qualquer relação uns com os outros, mas do nosso relacionamento uns com os outros na mesa da nossa casa. Já começo a pregação recordando que pode ser que muitos de nós nem tenha o hábito de tomar a refeição à mesa. Já falei em outras pregações e vale repetir. Muitas de nossas casas, por falta de espaço e querendo ser modernos, a gente nem mesa tem. Tem aqueles balcõezinhos de lanchonete enfadonhos, virado para a parede, que a gente come cada um virado para a parede, nem mais de frente uns para os outros. Não é sobre aquele balcão de lanchonete que tomou nossas casas que a palavra fala, mas é o lugar da comunhão em nossa casa. Vamos lá? Ao Evangelho, número 11 do seu folheto. Lucas capítulo 14, versículo 1, salta para o versículo 7 até o 14. Aconteceu num dia de sábado, que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Sábado é dia sagrado para os judeus, ele é chefe dos fariseus. Quando Lucas usa essa expressão, fariseu, mestre da lei, para Lucas, os fariseus, junto com os mestres da lei, são os representantes autênticos do pensamento do judaísmo no tempo de Jesus. Significa que Jesus foi tomar a refeição na casa daqueles que eram representantes autênticos do modo de pensar as coisas na religião judaica, no judaísmo, nos seguidores do Antigo Testamento. E o texto diz: e eles o observavam, quer dizer, convidaram Jesus para observá-lo. Não convidaram Jesus para ter a graça de receber Jesus em sua casa, para que Jesus levasse para dentro da casa deles uma palavra, uma presença que transformasse a vida deles, mas queriam encontrar motivos de atitudes e comportamentos de Jesus que dessem a eles matéria para desautorizarem Jesus, difamarem Jesus, como de fato vão fazer. Daqui a alguns capítulos vão acusar Jesus e vão condená-lo à morte e morte de cruz. Eles o observavam. Aí salta para o versículo 7. Do versículo 2 até o versículo 6, tem uma cena em que Jesus cura um homem hidrópico, um homem com barriga d'água. Aquela doença terrível, que a pessoa vai perdendo a capacidade de perder líquido e vai acumulando líquido. Jesus cura esse homem. E aí vem a cena que segue o versículo 7. Vamos lá? Versículo 7 diz: Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhe uma parábola. Eles observam Jesus, mas Jesus também nos observa. Nos observa. Porque essa palavra está falando de agora, é aqui. Jesus nos observa. Ele conta uma parábola. Lucas chama de parábola, mas o texto que vem não é propriamente um estilo literário da parábola. É um ensino tomado de elementos variados que compõem a cena do que Jesus está vendo lá na casa. O ensino de Jesus diz, versículo 8: quando tu fores convidado para uma festa de casamento,
Não ocupes o primeiro lugar. Vai. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. No versículo 10. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. E termina o ensino sobre ser convidado com o versículo 11. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Pronto. O ensino é para dar critério para a gente aprender a ser convidado. A vida humana está cada vez mais fragilizada na convivência. Cada vez mais eu vejo isso nas minhas famílias, nos parentes da minha família. Cada vez mais escuto isto. A fragilidade da convivência humana, particularmente da convivência ao redor da mesa. Jesus diz que tem gente que precisa aprender a ser convidado. E um dos elementos que mais tem feito a gente diminuir a convivência é porque nós fazemos um diagnóstico dramático de dificuldade nossa em lidar com o capricho das pessoas quando a gente convida. Hoje está cada vez mais difícil a convivência ao redor de uma mesa para uma refeição. Porque nós não temos mais aqueles tempos em que você preparava uma comida, chamava as pessoas, era um padrão de refeição para todo mundo tomava a refeição e ia embora. Hoje, multiplicaram-se os caprichos dos gostos pessoais. Eu assisto cada cena pavorosa na casa dos avós, quando os netos estão reunidos. A avó, quando não a própria mãe, traz de casa a comidinha caprichosa, porque cada filho tem o seu querer e ninguém mais tem habilidade para uma refeição comum. Isso existe? E isto é a falência da convivência humana. Isto é o código da falência do pacto civilizatório. Porque o ápice da experiência cristã é o trabalho, a luta, os dons que cada um de nós temos, que colocamos esses dons para progredir, para dar resultado, e o resultado dos dons, preparar uma boa refeição, convidar a família, os amigos. Só que cada vez mais nós não sabemos a habilidade de ser convidados. Somos educados para caprichos individuais. No tempo de Jesus era onde sentar nos primeiros lugares. Hoje, além de sentar nos primeiros lugares, tem o capricho dos gostos pessoais. O que cada um come, o que cada um bebe, é absolutamente impossível. Quando não, quantas famílias, conheço tantas, que não se reúne mais a família. Um filho vem no sábado para o almoço, outro filho vem no lanche da tarde do sábado, outro filho vem para o café da manhã no domingo, outro vem para o almoço, porque não dá mais para sentar os genros, as noras, os netos. Os próprios irmãos não se entendem. Isso existe também?
esta falência da convivência ao redor da mesa não é falência da convivência ao redor da mesa, é falência do cristianismo como religião da mesa. Para o cristão, a mesa não é um lugar social. Para o cristão, a mesa é um lugar teológico. Não só, para o cristão, a mesa é um lugar escatológico. O que nós fazemos ao redor da mesa é o lugar onde Deus manifesta a bondade dele, dando-nos os dons e a capacidade de trabalhar e de repartir o resultado de nosso trabalho em comunhão. E ainda, a comunhão que nós realizamos aqui, ela é uma prefiguração da comunhão eterna na mesa do reino dos céus. Então, para nós cristãos católicos, para nós que nos alimentamos da Eucaristia, a mesa não é só um lugar social, ela é um lugar teológico, ela é um lugar escatológico. Ela fala das realidades eternas. Ela possibilita que experimentemos aqui as coisas que nós viveremos eternamente lá na presença de Deus. Então, uma família, uma casa que perdeu a mesa como lugar da relação por excelência, da humildade, do sentar no último lugar. Não é uma encenação para fazer de conta que eu tenho uma virtude da humildade. Quando Jesus fala, quando tu fores convidado, vai sentar no último lugar, ele está falando do lugar que ele mesmo sentou na última ceia. O lugar que ele mesmo sentou na última ceia, o último lugar, o lugar do lava-pés, o lugar do dar o seu corpo e o seu sangue como alimento. Este último lugar, minha irmã e meu irmão, não é um lugar de encenação. Pai, mãe, não deixa as crianças irem ao banheiro sozinhos não, vai lá, acompanhe, é muito perigoso, não deixe. Pode passar aqui na frente nossa sem vergonha, tenha receio não, cuide das crianças. Porque a mesa é o lugar onde a gente se põe no mesmo nível de igualdade, comendo e bebendo. Os gestos que eu faço, dando o que está perto de mim para você, você pega o que está perto de você e passa para mim. O gesto de te servir e o gesto de ser servido. A mesa é um lugar onde a gente se põe no mesmo nível, sentados, o mesmo nível de conforto de estar perto de algum prato e de necessidade de tornar aquilo que está perto de mim próximo de quem está longe de mim e vice-versa. A mesa, portanto, é o lugar onde se exercita a relação mais profunda de singeleza, de simplicidade, de desarmamento, de despojamento, de delicadeza. Problema é que a mesa para nós está perdendo lugar para que elas não se ofendam com o que eu vou dizer. Eu sei da luta de muitos de vocês, pais e mães, a luta que é, às vezes, optar no domingo para comer fora, para não sujar a casa, porque realmente não tem tempo de fazer uma faxina depois do almoço. Eu sei que isso existe. Mesmo gente de um padrão alto de vida, que hoje, no Brasil, nós não temos mais aquela comodidade de uma mão de obra disponível, precisou, tem um monte de possibilidades
de empregados domésticos, empregadas domésticas disponíveis. Hoje, nós não deveríamos fazer isto de um problema, porque há anos, há décadas, o povo do primeiro mundo, no primeiro mundo, famílias de padrão alto, nos países do primeiro mundo, naturalmente já vivem isso, todos cuidando da mesa, e não tem trabalho de mão de obra doméstica como nós temos aqui. Nós é que herdamos uma mão de obra escrava e nos acomodamos naquela mão de obra escrava barata que veio da periferia. E achamos desconfortável criar em nossa casa um lugar onde a gente trabalha, onde a gente suja a casa e onde a gente limpa a casa. Essa ilusão de achar que não dá mais porque não tem mais mão de obra, acabou. Não, nós estamos é uma contradição. Nós estamos com um padrão de convivência social próximo do que vive no primeiro mundo. Isso nos anos 90, que eu fui várias vezes em missão para o norte da Itália, ajudar na preparação da virada do jubileu do ano 2000, ir para o norte da Itália para agradecer as paróquias e dioceses que mandaram missionários italianos para cá, para Goiás, para a Arquidiocese de Goiânia. A gente ia para a casa de famílias de padrão alto, e era todo mundo trabalhando, não tinha mão de obra doméstica. Todo mundo planejava a casa e a refeição da semana inteira. Todo mundo organizava a casa numa disciplina rigorosíssima, que nós aqui no Brasil relaxamos, repito, por causa daquela mão de obra barata, das mulheres que viviam por conta da casa, e da mão de obra escrava, e da mão de obra dos que foram chutados do interior e da roça para as grandes periferias. Então, nós precisamos recolocar o tema da convivência e não ficar justificando que não dá para conviver mais ao redor da mesa, porque não tem mão de obra barata, mas pormos-nos criar em nossas famílias uma educação e refundar o lugar da mesa como lugar da experiência de Deus cotidiana. Porque uma família que vem para a missa no domingo, mas que depois cada um vai para aqueles áreas de alimentação de shopping, em que cada um vai num balcão diferente, compra o seu prato, fica todo mundo olhando para o painel, cada prato vem numa hora diferente, cada um come num horário diferente, marca apenas o horário de descer para o carro e voltar. Aquilo pode ser confortável, mas isso não expressa padrões antropológicos, sociológicos, de cultivo de relação. Não criamos ambiente de convivência. E ainda a tragédia de sentar naquelas áreas de alimentação e cada um com o diacho do celular e não tira o olho, fica igual bicho passando o dedo na tela. Ninguém olha para o rosto de ninguém. Isto é uma ofensa à Eucaristia que nós recebemos. Não colocar no centro da nossa vida um pacto de convivência no domingo ao redor da mesa é não dar conta de vir para a Santa Missa, receber todos os dons, bênçãos e graças espirituais que a Eucaristia nos dá, mas ela nos dá para nos capacitar e nos qualificar para levar para a mesa da nossa casa a força espiritual desta comunhão aqui. Tá claro? Tá claro? E isso supõe processos difíceis. Ensinar as crianças a exaustão, 3, 4, 5 anos de formação, de educação das crianças, para dizer: mesa não é lugar somente para sentar e comer.
Mesa é lugar para a gente dar-se em comunhão e receber os outros em comunhão. Escutar, falar, ouvir, dizer, pôr a mão no ombro, fazer um afago, perguntar como é que foi a semana, escutar as histórias e os dramas, brincar, cultivar bom humor, partilhar um bom senso de convivialidade, pedir perdão, delicadezas de levantar e dizer, dar um abraço e dizer: irmão, pai, mãe, filho, perdão porque fui grosseiro com você a semana, não tive tempo de dizer desculpe, perdão. A refeição para nós deveria, lá em casa, ela deveria ser tão sagrada quanto a Eucaristia todo domingo. Vai. Não é à toa que Jesus, depois da última ceia, o ápice da última ceia foi dizer: moçada, vamos para a cama, mas deixa eu lavar os pés de vocês. É o ápice da fineza servil. E não é para ninguém procurar os primeiros lugares, porque uma mesa de comunhão como a Eucaristia, como a mesa de uma comunhão numa refeição, numa família, não tem primeiros e segundos lugares. Todos os lugares são lugares importantes, porque é o lugar seu. O último lugar que Jesus propõe é o último lugar quando fores convidados para uma festa, para um almoço, um jantar, vá ocupar o último lugar, porque Ele mesmo ocupou o último lugar, lavou os pés dos discípulos, Ele mesmo ocupou o último lugar, pegou o pão, pegou o vinho e disse: olha, amanhã, quando eu estiver sendo crucificado na cruz, não se desesperem, não achem que é o fim de tudo, porque quando eu estiver sendo moído na cruz como um trigo moído na pedra do moinho, pisado como uma uva no lagar para o vinho, como trigo ou como uva, quando eu estiver sendo execrado na cruz, não é só judiação e maldade do mundo, eu estarei dando a vocês o meu corpo para ser alimento, eu estarei oferecendo a vocês o meu sangue para ser bebida, para dar a vocês a força necessária para que vocês caminhem neste mundo, sendo mansos, humildes e não percam o sentido da vida, porque eu quero encontrar com vocês lá no banquete do reino dos céus. É por isso que eu dou a vocês o meu corpo e sangue. Vai, igreja, vai. Nós deveríamos não ter medo de ter uma cruz desse jeito, com uma cena estranha desse jeito ao redor da mesa para as crianças. Tem pai e mãe que tem medo de chegar com a criança aqui perto. As crianças deveriam, com o tempo, olhar para Jesus aqui na cruz e aprender que Ele está oferecendo o seu corpo e sangue, igual o meu pai, a minha mãe, ralando a semana inteira, sofrendo a semana inteira, tendo que trabalhar sem poder descansar, estando com vontade de capotar na cama, mas meu pai se levanta de madrugada, minha mãe se levanta de madrugada. Aquele Cristo ali é Ele dando o seu corpo e sangue, como meu pai e a minha mãe na luta para dar o sustento e a dignidade que eles me dão, para que eu seja uma criatura bem formada, bem qualificada, para que eu tenha todas as condições de ser uma pessoa neste mundo, capaz de fazer esse mundo ser melhor, com o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Amém? Amém?
A imagem do crucificado ao redor da mesa tem que ser imagem do semblante do pai e da mãe, do vô e da avó lá em casa, às vezes suado, cansado, abatido, mas oferecendo ao redor da mesa o melhor que eu tenho, o melhor do que eu posso ser, eu ofereço para vocês nessa refeição aqui. É lugar, portanto, teológico, catequético. Não adianta pôr menino em catequese para aprender doutrina sobre Jesus na Eucaristia, o pecado que é não ir à missa no domingo, aprender o que é a transubstanciação do pão e do vinho que vira corpo e sangue de Jesus, se a menina e o menino não têm lá na mesa de casa, vendo a transubstanciação, meu pai e minha mãe oferecem o corpo, a saúde, a vida, a juventude deles, em dom de serviço, de amor, de entrega na vida, para dar o melhor para essa família, para ensinarmos a nós também, crianças, adolescentes e jovens, a ensinar-nos a dar o melhor de nós. Esta é a teologia da mesa. Aprender a ser convidado, ensinar seu filho, sua filha a ir para a refeição no domingo sem levar marmitinha. É uma vergonha. Pai e mãe que chega na casa dos outros com marmitinha. Ensine o filho a comer a comida que se lhe oferece. Ensina-lhe a saber ser acolhido, ser recebido. Ensina-lhe bons modos civilizatórios de entrar na casa dos outros e acolher o que lhe oferecem. Pare de pensar que ele é o centro do mundo e precisa de capricho o tempo inteiro, de escrava e escravo fazendo só o que ele gosta o tempo inteiro. Tire dele a escravidão que você está impondo para ele. Tá claro, pai e mãe? Tá claro? Joga aquela sacolinha de carregar com você quando vai para a casa dos outros com lanche de menino. Leve, diga a ele: filha, filho, lá nós vamos comer. Se você não gostar de nada do que tiver lá, não tem problema. Você não precisa comer, porque a gente não tem fome só de comida, filha e filho. A gente tem fome de amizade, a gente tem fome de fraternidade, a gente tem fome de ternura, de compaixão, de comunhão, de amizade. A gente tem que ter fome de outras coisas. Vai! Filho e filha mimado, que o pai e a mãe, o vô e a avó estragaram, estão criando uma geração de netos tragicamente inúteis para tudo. Para tudo. Porque não sabe ter comunhão. Não sabe ter comunhão. E o dia que casa, na verdade nem casa, chega aos 20, 25, 30, 35, 40, 45, procurando um relacionamento, porque quer encontrar uma pessoa perfeita que me dê tudo. Não vai achar nunca. Porque casamento não é encontrar pessoa perfeita. Casamento é pegar nossa imperfeição e construir ambiente de comunhão para além de nossas imperfeições e fragilidades. Aprender que a regra da mesa é regra de saber ser acolhida, saber ser acolhido. Nós estamos indo para sentar no último lugar. Sabe por quê? Porque a maior honra, a maior glória, o maior prêmio é o vovô, a vovó, o titio, a tia, o amigo nosso que tem uma amizade com a gente, e só o fato de convidar a gente para ir para a casa dele já deve ser para o seu filho a maior honra, o primeiríssimo lugar.
independente de onde eu vou sentar e do que eu vou comer. O que conta é a graça de ter vínculo com alguém que lembra de nós, nossa família, e nos convida. Esta é a graça, vínculos de gratuidade, ser lembrado e convidado. Vem conviver conosco domingo, vem tomar refeição aqui em casa. Filho, o fato de alguém que nos convida, isto é o ápice da honra. Ainda que coma pão e água. Amém. Dito a regra de saber ser acolhido, Jesus vai pegar pesado agora, saber acolher. Vamos lá? Vamos lá? Versículo 12. Prepara-te. Eu sei que vai dar trabalho, mas vai funcionar, te garanto. Porque a regra não é minha, é de Cristo. O critério não é meu, de gosto pessoal meu, é de Cristo. Versículo 12, vamos lá? E disse também a quem o tinha convidado. E o tinha convidado para o observar, lembra? Jesus não se intimida não, vamos lá? Vamos ler? Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pronto. O critério fundamental de convidar alguém não é para receber recompensa, não é para ser convidado. Por que vai chamar o tio, o vovô, a vovó, aquele amigo de vocês, aquela família para vir almoçar aqui em casa domingo? Por que está chamando aquele, pai, mãe? Você vai dizer para o seu filho que não gosta que chame aquele ou aquele outro. Vai dizer: filha, filho, o fato de poder convidar já é a maior recompensa. A gente não convida para receber nada. O fato de ter condições de acolher alguém já é um grande dom. Gente, isso aqui é o fundamento máximo da motivação ética para o agir. É não querer nada em troca. Não chamamos para critérios de negócio. Versículo 13. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Olhe para a cruz. Justiça não é honraria social. Cuidar dos pobres, dos aleijados, dos coxos e dos cegos não é honraria social. Jesus não manda a gente sair da missa para dar um marmitex frio e uma água quente para quem é morador de rua. Jesus manda a gente transformar o mundo e transformar a sociedade de tal forma que os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos encontrem um lugar à mesa. E aqui, mais do que ganhar benefícios sociais para ficar lá em casa com a televisão ou com o celular ligado, assistindo vídeo porcaria o dia inteiro e nem precisar trabalhar, aqui é muito mais do que dar coisas. Aqui se trata do lugar por excelência da dignidade do filho e da filha. Lembra da parábola do filho pródigo?
e do filho certinho, o pai que é o filho que torrou tudo na farra e o filho que volta do campo. O pai tem lugar para os dois à mesa, não tem? Assim também Deus quer que todos os homens e mulheres que Ele criou tenham um lugar à mesa, na dignidade de filho, e não no assistencialismo que faz com que eles recebam nossa ajuda, mas continuem pobres, recebam nossa ajuda, mas continuem aleijados, coxos e cegos. O lugar aqui é um lugar que tira-lhes da condição de exclusão e cria condições de dignidade, à altura da dignidade das coisas do céu. Pegue rapidamente comigo o Salmo, vamos lá. Olha o que nós cantamos no Salmo: com carinho preparastes essa mesa para o pobre. O lugar do pobre na sua mesa é um lugar que Deus preparou para ele. Não é você que é boazinha, bonzinho, não. Você apenas é serva e servo de Deus, lutando para que se supere uma sociedade que haja pobres ganhando benefícios e não sejam transformados da condição de pobres. Dos órfãos ele é, a segunda estrofe diz: dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor, dá abrigo e um lar aos deserdados, liberta o prisioneiro, sacia com fartura. É mudança da condição. A nossa responsabilidade não é de lutar para aumentar os impostos, para aumentar os benefícios, e nem ficar brigando contra os benefícios. A nossa luta deve ser para que não haja gente na situação de pobreza, de miséria, de indigência, para que superemos a sociedade onde alguém precise de benefícios. E o Brasil tem terra boa e de primeira, onde todos nós, se trabalharmos, nós todos vamos alcançar o melhor para todo mundo, com todo mundo derramando o suor e não vivendo às custas do suor de ninguém. Amém? Amém? A justiça que Jesus pede de nós é muito maior. Sabe por quê, gente? Olhe para a cruz. Você só vai entender o que significa voltar para sua casa quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. Na verdade, eu tenho a graça de já conhecer algumas famílias aqui da paróquia, que hora ou outra que eu vou conviver com eles, com essas famílias. Tem pessoas que já fazem isso. Eu convidei essa pessoa para vir para o almoço aqui, porque ele está aleijado, que ele está mal, que ele está cego, não está enxergando as coisas direito. Eu convidei porque ele está coxo, não está conseguindo caminhar com as próprias pernas. Nós convidamos para aproximar, para acolher. Está entendendo o sentido teológico? Pode ser que exatamente convidou aquela pessoa que nem precisava de receber a comida que você oferece, mas ela precisa do abraço que você pode dar. Ela precisa experimentar que, tendo feito a besteira que ela fez com a vida dela, você não a excluiu e disse: vem almoçar aqui em casa. E ela, morrendo de vergonha da humilhação, da feiura, do pecado, do crime, do erro que ela cometeu, ela encontre na sua casa um lugar para ser amada, olhada, servida. Está entendendo? Está entendendo? Se não estiver entendendo, eu vou fazer uma provocação que a mim sacudiu-me muito.
Olhe para a cruz. Jesus chamou você aqui hoje para sentar ao redor dessa mesa, porque você é o pobre, você é o aleijado, você é o coxo, você é o cego, que precisava desse convite. Ele só está pedindo que você trate os outros do jeito que Ele trata você. Só isso. Amém? Só isso. Ele conhece as suas pobrezas. Quem de nós não tem uns territórios morais, espirituais, psicoemocionais de pobreza, que a gente tem até vergonha de falar? Quem de nós não tem? Não é? Quem de nós não se sente aleijado para tantas coisas que a gente tinha que dar conta de ir lá resolver enfrentar, e a gente não se sente em condições de aproximar da situação? O aleijado aqui sou eu, o aleijado aqui é você, o coxo que nem perna tem, nem pés próprios para andar e enfrentar o problema e resolver. Para tantos problemas na sua vida, no seu casamento, na sua família, que você se sente um coxo. Você dá conta de fazer tudo, mas não dá conta de resolver aquela situação, porque não dá conta de caminhar para ela. Isso existe? Quem de nós não é aqui cego para coisas que todo mundo enxerga, só nós que não? Se você não vier para a Santa Missa e não olhar para Jesus e não receber daqui um pouco o corpo e sangue do Senhor e dizer para Ele: eu sou o pobre, o aleijado, o coxo, o cego, que o Senhor hoje me acolhe, que a generosidade do Senhor hoje me acolhe, me alimenta, me inflama o coração de amor, de experimentar o zelo e a ternura do Senhor, para que eu saia daqui olhando para todos que ainda não têm um lugar à mesa, que encontrem do jeito que eu encontrei no Senhor, a acolhida e o amor ao redor da mesa da Eucaristia. Amém, igreja? Reage, igreja, vai! Olhe para a cruz. Nossas crianças, nossas meninas e meninos, adolescentes, não vão entender o Evangelho enquanto nós não dermos conta de fazer com que eles contemplem nessa mesa da Eucaristia o critério por que é que nós estamos aqui. Mãe, pai, por que nós vamos para a missa? Nós vamos para a missa porque lá na missa nós recebemos o que nós nunca poderemos retribuir. A lei do amor de Deus para conosco, para com você, é a lei da gratuidade, que é superior a toda a lei da reciprocidade. Vocês, pais e mães, que estragam seus filhos dizendo da lei do retorno, faz que venha o bem para você, seu filho chega na cruz e diz: Jesus só fez o bem e foi parar na cruz. Jesus está dizendo que não, mesmo quando você só receber o mal, antes, durante e depois, não faça outra coisa senão o bem, porque você não faz o bem para ganhar nada, você faz o bem porque não existe nada superior na vida do que poder fazer o bem. Amém? Isso é ética, isso é fundamento ético, não é a lei da gratuidade, a lei do bem, não é o critério comercial do lucro, o critério do custo-benefício.
descer voluntariamente ao encontro de quem não te pode retribuir, deveria ser para o cristão, para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto, a coisa mais civilizada, a coisa mais alta moralmente ética, é poder descer ao nível daquele que nunca vai poder me retribuir. Deveria ser para nós a coisa mais elevada, e não ensinar para o menino, para a menina: faz o bem, que você vai receber de volta o bem. Faz o bem, porque você já recebeu de Deus a graça de poder fazer o bem. É o fim da doutrina da retribuição, como no Antigo Testamento. É o fim da teologia da prosperidade, pregado nos altares aí, a teologia do dízimo e da oferta. É o fim da doutrina espírita. Faz o bem para receber uma evolução na próxima encarnação. Não, a coisa se resolve agora. Mesmo que nada me venha de coisa boa, eu faço o bem, porque fazer o bem é a coisa mais elevada moral, ética e espiritualmente. Fazer o bem não para receber nada, mas porque Jesus já desceu ao nível de minha pobreza, de meu aleijume, de minha paralisia, de minha cegueira, e já ergueu-me para fazer de mim um instrumento do amor dele no mundo. Amém, igreja? Reage, igreja. E olha como supera isso. Um poema de exultação. Vamos lá? Vamos declarar um poema de exultação da fé. A segunda leitura, carta aos Hebreus. É maravilhoso esse texto. Toda aquela visão de Deus do Antigo Testamento. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, treva e tempestade, som de trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicavam não continuassem. Aquele Deus barulhento, tremendum do Antigo Testamento, não, vós não vos aproximastes mais daquilo. Versículo 22. Mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Vós vos aproximastes da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição. Vós vos aproximastes de Jesus, mediador da nova aliança. Viver a fé, ser cristão, vir para a missa domingo, é elevar-se, 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 até chegar face a face na presença de Deus mesmo, de Jesus mesmo. E nós não vivemos a nossa fé caminhando para um julgamento ameaçador de quem vai nos mandar para a desgraça, porque Ele já pagou o preço na cruz da nossa salvação. Ele já foi aquele que experimentou o último lugar. Ele mesmo foi feito cego, coxo, aleijado, pobre, silenciado na cruz, amaldiçoado, maldito, só para chegar perto de você e dizer: tem lugar para você ainda hoje no paraíso. Aleluia! Amém! Reage! Amém. Gritei muito. Fale com o Senhor agora. Se aproxime dEle, para não pedir nada, senão que eu acolha a graça, agradecido, porque o Senhor me convidou aqui, porque o Senhor me concede a graça
de ser convidado para estar aqui. Obrigado, porque há um lugar na mesa do reino de Deus para mim, que só o Senhor pôde preparar, e eu aceito esse convite. Obrigado, Senhor. Eu vou transformar a mesa da minha casa e a minha vida em instrumento deste amor, desta acolhida, desta generosidade do Senhor. Sim, eu serei dom de Deus para o mundo, acolhendo quem precisa de mim, como o Senhor me acolhe, sem que eu mereça, sem que eu possa retribuir. Fale com Ele, renove sua fé, põe a mão no coração, tenha um diálogo íntimo e profundo com o Senhor, renove sua aliança com Ele, ame-o, adore-o e renove o seu pacto de aliança com o Senhor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos.